dentro de vossas chagas escondei-me. Talvez você já tenha rezado essa oração muitas vezes, mas já parou para contemplar o que ela realmente significa? Há mais de 700 anos, essa súplica continua sendo uma das mais profundas invocações da espiritualidade cristã. Mas o que significa esconder-se nas santas chagas de Cristo? Por que a tradição da Igreja, o testemunho dos santos, sempre reconheceram nelas um refúgio seguro? É para dentro desse grande mistério que entraremos agora. Mas antes de iniciarmos esta meditação, eu convido você a colocar-se na presença de Deus para rezarmos juntos a oração Alma de Cristo. Nela somos conduzidos ao coração do mistério pascal. Contemplamos a paixão do Senhor, o sangue preciosíssimo derramado pela nossa redenção, a presença real de Jesus na Eucaristia, as suas santas chagas e, ao mesmo tempo, suplicamos a graça da perseverança final para que jamais nos afastemos dele. Rezemos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Essa oração, de autor desconhecido, nasceu no início do século XIV, muito antes de Santo Inácio de Loyola incluí-la em seus exercícios espirituais e torná-la uma das mais rezadas da tradição da Igreja. No coração dessa oração, encontramos uma única frase que resume toda a devoção às Santas Chagas. Dentro de vossas chagas, escondei-me. As Santas Chagas de Cristo não pertencem apenas à cruz do Calvário, embora tenham alcançado ali sua expressão suprema. Elas começaram a ser abertas antes mesmo da crucifixão. O primeiro sangue do Redentor foi derramado ainda menino na circuncisão. Como narra o evangelista São Lucas, ao 8º dia do seu nascimento, Jesus submeteu-se livremente à lei, antecipando desde a infância a obediência perfeita que culminaria na cruz. Também São Lucas nos relata que no Horto das Oliveiras Jesus entrou em tão profunda agonia que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo por terra. Ali ofereceu-se livremente ao Pai pela salvação da humanidade. Depois, no pretório, foi despido, açoitado com crueldade, coroado de espinhos. Cada golpe do flagelo rasgava sua carne santíssima. Cada espinho perfurava sua fronte. Cada insulto feria também o seu sagrado coração. Depois, carregando a cruz pelas ruas de Jerusalém, seu corpo já exausto foi novamente dilacerado pelas quedas e pelo peso do madeiro. Somente então, no alto do Calvário, na cruz, suas mãos e seus pés foram transpassados pelos cravos, e do lado aberto pela lança brotaram sangue e água, sinais dos sacramentos da Igreja e do amor levado até o extremo. Por isso veneramos as Santas Chagas, não apenas como marcas da crucifixão, mas como sinais eternos de toda a paixão redentora de Cristo. Cada ferida anuncia o amor de Deus, que se entregou por nós desde a agonia no Horto das Oliveiras, passando pelo pretório, pelo caminho do Calvário, até o último suspiro na cruz. Mas a história das Santas Chagas não termina no Calvário. A morte não as apagou, a ressurreição não as fez desaparecer. Pelo contrário, elas foram glorificadas, permanecem para sempre no corpo glorioso de Cristo como troféus da sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. São a memória eterna do amor que se entregou até o fim e jamais deixará de interceder pela humanidade. É justamente essa verdade que a carta aos Hebreus contempla ao apresentar Jesus como o grande e eterno sumo sacerdote. Depois de oferecer a si mesmo em sacrifício perfeito, ele atravessou os céus e entrou não em um santuário construído por mãos humanas, mas no próprio céu para comparecer diante do Pai em nosso favor.
Ali, diante do trono da graça, Cristo permanece eternamente como Cordeiro, que foi imolado e vive para sempre. Suas santas chagas resplandecem gloriosas. Seu sangue continua falando mais alto que o de Abel, clamando não por condenação, mas por misericórdia, perdão e reconciliação. O único sacrifício da cruz jamais se repete, mas permanece eternamente presente diante do Pai, tornando-se fonte inesgotável de graça para todos os que se aproximam dele com fé. Essa é a grandiosa mensagem da carta aos Hebreus. E se você desejar aprofundar esse mistério, leia a carta aos Hebreus, especialmente os capítulos 4, 7, 9, 10 e 12, onde o Espírito Santo nos revela Cristo como eterno sumo sacerdote e o mediador da nova aliança. À luz dessa verdade, compreendemos por que a tradição da Igreja chama as santas chagas de dolorosas e ao mesmo tempo gloriosas. Dolorosas porque foram abertas pelos sofrimentos da paixão, quando o Filho de Deus entregou a própria vida pela salvação do mundo. Gloriosas porque permanecem para sempre no corpo ressuscitado de Cristo, transfiguradas pela luz da ressurreição e revestidas da glória daquele que consumou a obra da nossa redenção. Como nos revela o Evangelho segundo São João, quando Tomé, um dos apóstolos, contempla e toca as santas chagas de Jesus, não encontra apenas as marcas de um sofrimento passado. Diante dele está o próprio Senhor glorificado. As feridas permanecem, mas já não exprimem dor. Tornam-se sinais luminosos da identidade de Cristo ressuscitado. Essa mesma contemplação alcança sua plenitude no livro do Apocalipse. São João vê no centro do trono celeste o Cordeiro de pé, como que imolado. Aquele que foi ferido reina agora para sempre, trazendo em seu corpo glorioso os sinais eternos do seu sacrifício redentor. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Por isso, venerar as santas chagas é contemplar o próprio mistério da nossa redenção. Um amor que jamais terá fim. Um sacrifício oferecido uma vez por todas e cuja eficácia permanece eternamente. E um Senhor glorificado que vive para sempre para interceder por nós. A Igreja sempre soube que as santas chagas de Cristo são fontes de cura, misericórdia e salvação. E ao longo dos séculos, o Espírito Santo suscitou almas profundamente contemplativas, que ajudaram os fiéis a penetrar mais profundamente nesse mistério, transformando a contemplação da paixão em oração, reparação e amor. Entre essas almas destaca-se Santa Brígida da Suécia. Movida por um profundo desejo de conhecer mais intimamente os sofrimentos de Cristo, ela suplicou ao Senhor que lhe revelasse quantos golpes havia recebido em seu corpo durante a paixão, por amor à humanidade. Segundo a tradição ligada às suas revelações privadas, Jesus lhe revelou ter recebido 5.480 golpes ao longo da paixão. Na mesma ocasião, confiou-lhe as conhecidas 15 orações de Santa Brígida, uma profunda meditação cristocêntrica sobre os mistérios do seu sofrimento redentor. Por meio dessas preces, o fiel é conduzido a contemplar, passo a passo, a entrega total do Salvador, unindo o próprio coração ao sacrifício da cruz. Ao mesmo tempo, suplica a graça da conversão, da perseverança na fé, da misericórdia divina para si e para toda a humanidade. Ao lado dessas orações, difundiu-se também a piedosa prática de rezar 7 vezes o Pai Nosso, acompanhados tradicionalmente de 7 Ave-Marias, em honra ao preciosíssimo sangue de Cristo. O número 7, tão presente na Sagrada Escritura, recorda a plenitude da obra redentora realizada pelo Senhor. Mais do que repetir fórmulas, essa oração convida o cristão a entrar em espírito de reparação, oferecendo louvor, ação de graças
e amor ao Pai pelo sangue preciosíssimo derramado por seu Filho para a salvação do mundo. Tanto as 15 orações quanto essa prática de reparação foram acolhidas pela piedade da Igreja e receberam aprovação para a sua divulgação, sempre com a devida distinção. Trata-se de devoções oriundas de revelações privadas. Elas não pertencem ao depósito da fé, mas constituem um precioso auxílio para conduzir os fiéis a uma vida mais intensa de oração, conversão e união com Cristo crucificado. Também São Bernardo de Claraval dirigiu sua contemplação para uma chaga que os evangelhos não descrevem explicitamente, mas que a antiga tradição devocional preservou: a ferida do ombro, aberta pelo peso da cruz durante o caminho do Calvário. É uma chaga silenciosa, quase escondida. Talvez justamente por isso fale tão profundamente ao coração humano. Ela recorda os sofrimentos que ninguém viu, as dores suportadas em silêncio, as cruzes carregadas sem reconhecimento. Naquele ombro ferido, contemplamos o peso dos pecados do mundo que Cristo assumiu por amor. Segundo essa antiga tradição, o Senhor revelou a São Bernardo que essa era uma das feridas mais dolorosas do seu corpo. Desde então, inúmeros fiéis aprenderam a venerá-la como sinal dos sofrimentos ocultos de Cristo, compreendendo que nenhuma dor oferecida em união com a cruz é inútil. Em Cristo, até aquilo que permanece escondido aos olhos do mundo pode tornar-se oferta de amor e instrumento de redenção. Séculos mais tarde, o Senhor confiou à serva de Deus, Irmã Maria Marta Chambon, religiosa da Ordem da Visitação, uma missão muito particular: reacender na Igreja a devoção às suas santas chagas. Foi dessa espiritualidade que nasceu o terço das Santas Chagas, sustentado por 2 jaculatórias de extraordinária riqueza teológica e espiritual. A primeira diz: Pai eterno, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Essa oração é, antes de tudo, um oferecimento. Não nos apresentamos diante do Pai confiando em nossos próprios méritos, mas oferecemos as santas chagas do seu Filho, nas quais permanece para sempre o preço da nossa redenção. É uma súplica que brota da própria fé da Igreja. Somente o sacrifício de Cristo tem poder para curar as feridas que o pecado abriu na alma humana. E quais são essas feridas? São as marcas invisíveis do abandono, de quem um dia se sentiu esquecido, as feridas da rejeição, da humilhação e da solidão. São os remorsos que continuam pesando mesmo depois do perdão recebido, as mágoas que endurecem o coração, os vícios que escravizam, os medos que paralisam e a falta de esperança que faz tantos perderem o sentido da vida. Cada pessoa traz consigo chagas que ninguém vê. Mas não existe ferida humana que seja maior do que o amor manifestado nas chagas gloriosas de Cristo. Onde o pecado abriu uma ferida, a graça deseja derramar a cura. Onde o coração sangra, Cristo oferece o remédio do seu próprio sangue. A segunda jaculatória diz: Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Se a primeira oração é um oferecimento, esta é um clamor de reparação e de misericórdia. Nela reconhecemos que não há salvação em nossos méritos, mas unicamente nos méritos infinitos da paixão de Cristo. Toda a força dessa breve invocação está precisamente aí. Ela nos faz recorrer ao único sacrifício capaz de reconciliar a humanidade com o Pai. Por isso a Igreja reza pelos pecadores, pelos que se afastaram de Deus, pelos corações endurecidos, pelos que perderam a esperança e por todos aqueles que ainda não experimentaram a alegria da conversão.
Segundo as revelações recebidas pela irmã Maria Marta Chambon, o próprio Senhor recomendou que essa jaculatória fosse oferecida também pelas almas do purgatório. Dentro dessa tradição espiritual, Jesus recorda que muitos se esquecem daqueles que aguardam a plena visão de Deus e promete abundantes graças àqueles que rezarem por elas com amor. Trata-se de um verdadeiro ato de caridade. As almas do purgatório já não podem merecer por si mesmas, mas podem ser auxiliadas pelas orações, pelos sacrifícios e pelas indulgências oferecidas pela Igreja Peregrina, enquanto caminham para a plenitude da comunhão com Deus. Essas duas jaculatórias tornam-se assim verdadeiras armas espirituais. Unidas à fé, não vencem pela força humana, mas pela força do próprio Cristo. São como escudos levantados contra os ataques do maligno, porque apresentam continuamente ao Pai os méritos da paixão do seu Filho. Como ensina São Paulo, somente revestidos da armadura de Deus, podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas o Senhor foi ainda mais longe nas revelações confiadas à irmã Maria Marta Chambon. Ensinou-a a apresentar cada uma das 5 chagas ao Pai como uma grande intercessão por toda a Igreja. Pelos méritos da chaga da mão direita, rezamos pelos sacerdotes e por todos os ministros do Evangelho, para que permaneçam fiéis à missão recebida. Pelos méritos da chaga da mão esquerda, suplicamos a conversão dos pecadores e daqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Pelos méritos da chaga do pé direito, intercedemos pelas almas do purgatório para que sejam plenamente purificadas e acolhidas na alegria eterna do céu. Pelos méritos da chaga do pé esquerdo, rezamos pelos agonizantes, para que recebam a graça de uma santa morte, fortalecidos pela misericórdia do Senhor na última hora. E pelos méritos da chaga do Sagrado Coração, apresentamos ao Pai todas as necessidades da Igreja, das famílias, dos enfermos, dos aflitos e de toda a humanidade. A tradição espiritual ligada à irmã Maria Marta convida também a contemplar com profunda devoção a sagrada cabeça de Jesus, ferida pela cruel coroação de espinhos. Cada espinho recorda os sofrimentos suportados pelo Senhor para expiar os pecados do orgulho, da vaidade, dos maus pensamentos, convidando-nos a pedir a graça de uma mente purificada, humilde, inteiramente voltada para Deus. Ao meditarmos sobre as santas chagas, recordamos também a promessa das Escrituras. Pelas suas chagas fomos curados. Isaías 53:5. Essa cura alcança, antes de tudo, a ferida mais profunda do ser humano, a do pecado, reconciliando-nos com Deus e restaurando nossa vida espiritual. Mas a misericórdia do Senhor não conhece limites. Por isso, com confiança filial, também podemos apresentar a Ele nossas enfermidades físicas, suplicando a graça da cura, se essa for a sua santíssima vontade. Assim também, cada uma das santas chagas pode tornar-se uma fonte de intercessão por todas as enfermidades do corpo e do espírito, porque nada é impossível para Deus. Se for para a maior glória e para o seu bem, o bem da nossa salvação, o Senhor continua derramando graças, consolação e até mesmo a cura física sobre aqueles que com fé recorrem aos méritos da sua paixão. Percebemos então que essa devoção jamais nos fecha em nossas próprias necessidades. É um meio de intercessão. Cada vez que invocamos os méritos das santas chagas, unimos-nos à oração do próprio Jesus, o eterno sumo sacerdote, que vive para sempre para interceder por nós. Contemplar suas chagas é aprender a amar como Ele amou, a oferecer como Ele se ofereceu e a interceder como Ele continua intercedendo diante do Pai, até que toda a criação participe plenamente
da vitória da sua cruz gloriosa. É aqui que a oração Alma de Cristo, com a qual abrimos este vídeo, revela toda a sua profundidade. Cada invocação nos conduz mais profundamente ao coração do Redentor, até chegarmos à súplica que resume toda essa espiritualidade. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Esconder-se nas santas chagas de Cristo é encontrar o refúgio definitivo da alma. Entrar pela porta aberta do seu sagrado coração e permanecer sob a proteção do amor que brotou da cruz. Nelas encontramos abrigo, fortaleza e a segurança de quem permanece unido ao Senhor. A própria oração, ela continua: não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. A proteção contra o maligno está intimamente ligada ao fato de permanecermos escondidos nas santas chagas de Cristo. Quem permanece unido ao Senhor participa da força da sua vitória e encontra nas suas chagas um verdadeiro escudo espiritual. Nas dores, nas tentações, nas tempestades da vida, é nas santas chagas que encontramos nosso refúgio. Uma outra jaculatória e devota invocação exprime essa confiança filial. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e todo o perigo. Ao rezarmos essa jaculatória, fazemos uma verdadeira profissão de confiança. Proclamamos que a nossa proteção não está em nossas próprias forças, mas no poder salvador de Cristo e nos méritos da sua paixão. Enquanto permanecermos escondidos em suas santas chagas, confiantes em sua misericórdia e unidos ao seu amor, encontraremos refúgio seguro, paz para a alma, fortaleza no combate espiritual e a esperança que sustentem todas as provações. Com essa confiança, vamos encerrar rezando juntos essa oração. Senhor Jesus Cristo, por vossas santas chagas fomos curados. Curai as feridas da nossa alma, libertai-nos de todo pecado e restaurai, pela força da vossa graça, tudo aquilo que o sofrimento, o pecado e o mal feriram em nós. Pelos méritos de vossas santas chagas, fortalecei os desanimados, consolai os aflitos, sustentai os agonizantes, socorrei as almas do purgatório e concedei também a cura aos enfermos, segundo a vossa santíssima vontade. Escondei-nos dentro de vossas santas chagas, que o vosso preciosíssimo sangue nos purifique, nos proteja de todo mal e nos fortaleça no combate espiritual. Que o vosso sagrado coração seja hoje e sempre o nosso refúgio, nossa esperança e nossa paz. Como proclama o profeta Isaías, ele foi traspassado por causa de nossas transgressões e pelas suas santas chagas fomos curados. Amém. Talvez você tenha chegado até este vídeo trazendo uma ferida que ninguém conhece, uma dor escondida, uma luta que só Deus vê. Coloque tudo isso nas santas chagas de Jesus hoje. Não existe sofrimento tão profundo que não possa ser alcançado pela sua misericórdia. E se essa meditação fortaleceu a sua fé, continue conosco. Aqui no canal Rezando com a Palavra você encontrará o terço das Santas Chagas de Jesus, além de outras orações e meditações que ajudam a contemplar o mistério da paixão do Senhor. Reze conosco, apresente ao Senhor as suas intenções, sua família, os sacerdotes, os enfermos, os agonizantes, as almas do purgatório. Confie que pelos méritos infinitos das santas chagas de Cristo, o Pai continua derramando sobre o mundo graças, misericórdia e esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o preciosíssimo sangue de Cristo seja a sua defesa e o Sagrado Coração de Jesus seja o seu refúgio. Até o próximo vídeo.